levada por ventos daqui ou de lá. Eu não quero ser árvore achada, sem frutos no pé. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixei de achar. Eu quero ter uma música suave que tire os entraves daqui ou de lá. Deus não quer que pecados se escondam no meu coração. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixei de achar. É meu dever ajudar a abrir muitos olhos que estão por aqui ou por lá, com ideias tão dúbias, ainda afastados da luz. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Boa noite, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar agora esse estudo e eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, capítulo 3, para darmos continuidade ao nosso estudo desde a semana passada. Então abra aí Tiago, capítulo 3 e vamos ler a palavra do Senhor. Hoje, o nosso tema é a verdadeira sabedoria. A sabedoria do alto e a sabedoria humana, ou a sabedoria terrena, a sabedoria que não é a sabedoria de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Como nós cantamos, aliás, como nós ouvimos esse hino, belíssimo hino do grupo Logos, Paulo César cantando conteúdo. Será que nós temos conteúdo? E qual é o nosso conteúdo? Nosso conteúdo é o conteúdo realmente que vem do céu ou é conteúdo que vem da terra, de nós mesmos? Será que temos conteúdo e esse conteúdo está na palavra do Senhor? Abra aí então a sua Bíblia e acompanhe comigo Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13. Hoje a gente concluindo o capítulo 3. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca.
Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, nós oramos ao Senhor nesta noite e clamamos ao Senhor que nos ensine, de fato, a sermos sábios, a agirmos com sabedoria dentro da vontade do Senhor, a compreendermos a Tua palavra. Nada, ó Deus, melhor do que a Tua palavra e o conhecimento da Tua palavra para nos fazer sábios, para conhecer, para ter entendimento, como o salmista escreveu no Salmo 119. Que o Senhor nos dê sabedoria para viver de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante que Tiago, quando chega no versículo 13, é como se ele estivesse voltando ao versículo 1 do capítulo 3, né? No capítulo 3, que nós estamos semana passada, a primeira parte do nosso estudo falou exatamente a respeito do mestre, daquela pessoa que ensina, daquela pessoa que tem uma grande responsabilidade. Nós falamos sobre isso, né? Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E depois dele falar a respeito da razão porque é tão, vamos dizer assim, tão melindroso, é tão algo sensível, é tão algo que não se pode tratar com leviandade, ser mestre, é pelo fato de que tropeçamos muito no falar. E nós falamos sobre isso, né? A questão da língua, que nós tropeçamos. Mas quando ele volta ao tema, no versículo 13, é como se ele estivesse falando: agora prestem atenção, mestres. Vocês que são mestres. E ele começa com a pergunta. Olha a pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ou seja, vocês de fato são sábios? Vocês são inteligentes? Vocês realmente têm o conhecimento da verdade? O conhecimento da verdade tem tornado vocês mais sábios e inteligentes para o reino de Deus, ou tem os tornado mais, talvez, tolos? Interessante que a palavra do Senhor nos fala lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, veja, a verdadeira sabedoria, ela não existe sem o temor de Deus. E isso é importante a gente falar. Por quê? Porque existem muitas pessoas realmente inteligentes, existem muitas pessoas cheias de muito conhecimento e que podem ser úteis em muitas áreas das nossas vidas e podem abençoar muitas pessoas e podem realmente ter a sua utilidade, este conhecimento e essa inteligência. Contudo, muito conhecimento, muita sabedoria não serve para as coisas de Deus. E além disso, muitos que se acham sábios e que são sábios aos seus próprios olhos, como diz Provérbios, há mais esperança para o tolo do que aquele que é sábio aos seus próprios olhos. E é interessante falarmos sobre isso no contexto que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo algo muito interessante. Nós estamos vivendo um momento, um tempo, em que as pessoas falam de os doutores da internet, os doutores do Facebook, os doutores que não são formados. São aquelas pessoas que muitas vezes leem uma coisa aqui, leem uma coisa acolá, acumulam um certo conhecimento e começam a divulgar aí as suas teses, seus pensamentos e às vezes a agir como se fossem verdadeiros doutores dentro de certo assunto e não dominam esse assunto e, além disso, não usam com sabedoria aquilo que adquiriram. E isso é muito importante, é exatamente o que Tiago vai trazer aqui, é que a verdadeira sabedoria é você usar os conhecimentos, usar toda a sua inteligência para o bem.
É interessante nós falarmos sobre isso, porque a palavra de Deus ela fala isso claramente, que primeiramente o homem precisa temer a Deus, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas lembrando também do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: o saber ensoberbece, o saber, a ciência, o conhecimento, muitas vezes nos deixa até soberbos, mas o amor edifica. Então, antes mesmo do conhecimento, mais importante que o conhecimento é o amor. Mas o amor, claro, com sabedoria, o amor com conhecimento também é importante. Mas é muito interessante nós falarmos sobre isso, porque veja, ele pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Em outras palavras, se realmente há conhecimento, se há realmente sabedoria na vida de uma pessoa, a maneira correta de demonstrar esta sabedoria ou demonstrar esse conhecimento não é por arrogância, não é por engrandecimento próprio, mas é por um procedimento de mansidão e sabedoria. E é exatamente isso que nós temos visto atualmente. Aliás, e é exatamente o contrário disso que nós temos visto atualmente. Muitas pessoas estão usando os seus conhecimentos não para tratar os outros com mansidão de sabedoria, não para tratar com um proceder condigno de alguém sábio nas suas obras, mas agindo com dureza, agindo com agressões. A gente percebe isso claramente nas redes sociais, como que as pessoas têm uma facilidade muito grande de se agredirem umas às outras. E às vezes uma discussão que começa apenas no campo das ideias, logo passa para o lado pessoal com agressões. Uma pessoa defende um certo ponto de vista, a outra não concorda e daqui a pouco elas estão se agredindo mutuamente. E é exatamente nesse ponto que nós poderíamos pegar essas palavras de Tiago e aplicar para as nossas vidas, tendo cuidado daquilo que a gente tem adquirido, dos nossos conhecimentos e da nossa sabedoria. Veja o que ele diz no verso 14: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Tiago aqui vai apresentar, dentro deste contexto, a falsa sabedoria e a verdadeira sabedoria. O que é a falsa sabedoria? Isso é muito interessante. William Barclay, e eu gostaria de citar o William Barclay porque isso vai nos ajudar bastante. Ele traz uma divisão que o próprio Tiago apresenta aqui, mas ele traz de forma resumida. Em que consiste o falso ensino? Nas palavras do próprio Tiago. Veja, o falso ensino ele é prejudicial para a vida das pessoas, primeiramente porque esse falso ensino muitas vezes é um falso ensino que é fanático. Ou seja, se sustenta por uma posição violenta e desequilibrada, mas não com uma razoável convicção. Ou seja, nós precisamos ter convicções das nossas posições. Isso é verdade, ninguém é obrigado a abrir mão das suas posições. Todos nós temos que ter as nossas opiniões. Mas o problema é que quando essas nossas opiniões ou os nossos pontos de vista se tornam algo muito fanático, ou seja, algo violento, desequilibrado. Uma das coisas mais importantes para o ser humano é o equilíbrio. Precisamos ser equilibrados em tudo em nossas vidas. Os extremos sempre são perigosos. Todas as pessoas que são sábias ensinam o equilíbrio. Nós precisamos aprender a ser equilibrados. E às vezes nós somos extremados. Ou vamos para um lado ou vamos para o outro. E às vezes muitas vezes, temos essa falha de ser 8 ou 80, ou de um lado ou do outro. E às vezes, nesse nosso extremismo, nos tornamos fanáticos em nossas posições, e essas nossas posições, inclusive, nos tornam até desequilibrados e violentos. Como eu já falei, pessoas que se agridem umas aos outros, uma pessoa começa a
ter uma posição e defender uma posição, e as pessoas começam a debater, e ao invés de ter um respeito, eles começam a atacar o lado pessoal da pessoa. Um outro problema da sabedoria falsa ou do falso ensino é que ele é ressentido. Ou seja, as pessoas que geralmente levam para esse lado e se tornam adeptos a um falso ensino, eles se tornam ressentidos, consideram os seus oponentes como inimigos que têm de ser aniquilados e não como amigos que devem ser persuadidos. Olha que diferença. Quando nós entramos em um debate, quando nós vamos de algum assunto ou tratar com essas pessoas a respeito de algo, é muito importante que a gente sempre respeite o lado do outro. Diferenças sempre haverão, sempre as pessoas pensarão diferente umas das outras. Nós nunca iremos concordar 100%. Aliás, isso é saudável, extremamente saudável que a gente pense diferente um do outro, tenha pontos de vista diferentes outros. E aí é muito saudável que você apresente seus argumentos e ouça ou leia pelo menos e respeite o argumento do outro. Você pode até não concordar, mas você não precisa ser violento. É como diz, às vezes as pessoas estão exatamente sendo ressentidas e considerando seus oponentes não como adversários, mas como inimigos. E é muito diferente. É como numa partida de futebol. Às vezes, na partida de futebol, ali uma disputa pela bola para ganhar o jogo, e as pessoas ali, os jogadores, fazem de tudo para ganhar o jogo, só que no final, naquele âmbito, muitas vezes esbarram uns com os outros, no final, depois eles saem pegando as mãos uns dos outros, abraçando, até trocando as camisas. Por quê? Porque considera o outro como adversário, respeita o outro. Às vezes, não. Às vezes considera o outro como inimigo e aí entra com violência, machuca, depois não quer conversar e rompe-se amizades. Por quê? Porque deixou de olhar o outro como um adversário e passou a olhar como inimigo. E dentro do ponto de vista, ou seja, dos pensamentos, das ideias, nós precisamos olhar para as pessoas e olhar com respeito. Isso é muito importante para o cristão, porque o cristão, ele tem que entender o seguinte: nós temos valores. Esses valores para nós são muito caros, são muito importantes. Nós estamos vivendo momentos em que os nossos valores estão sendo questionados o tempo inteiro. As pessoas têm posto outros valores, mas a gente precisa, defender os nossos valores, mas com sabedoria. Principalmente defender para nós mesmos, não querer impor os nossos valores para os demais. E nem olhar para as pessoas como se fossem nossos inimigos. E nem agredir. Então isso é muito importante, essa maneira da divisão que apresenta aqui William Barclay, dentro do ponto de vista, ou dentro das palavras de Tiago, porque realmente é isso que acontece. Nós precisamos ter sabedoria para que nós não venhamos ter um coração cheio de inveja amargurada, cheio de um sentimento faccioso, de divisão. Sentimento faccioso, facção é divisão. É quando você não respeita o ponto de vista do outro e se divide. E muitas pessoas às vezes ficam tão chateadas com o outro, falam assim, vou te bloquear e pronto. E aí bloqueia a pessoa, nunca mais tem contato com a pessoa, fica com raiva e nem mesmo tem contato pessoal ou até mesmo pela internet, nas redes sociais. Por quê? Porque levou para o lado pessoal e não soube defender a ideia com sabedoria. Terceiro, ele apresenta aqui muitas vezes a pessoa age com egoísmo e ambição. Ou seja, a pessoa é egoísta e ambiciosa. Em última instância, está mais interessada em exibir-se a si mesmo que em mostrar a verdade. Tem maior interesse no triunfo de suas próprias opiniões do que na vitória da verdade. E olha que interessante. Isso é um grande erro, muitas vezes, que acontece. O que é que nós temos que defender? É a verdade sempre. E eu estava pensando a respeito disso aí, que William Barclay escreveu. Eu estava lembrando hoje que muitas pessoas, infelizmente, cristãos também, eles defendem seus pontos de vista de qualquer forma. E alguns até talvez tenham aquele lema, os fins justificam os meios. E será que os fins justificam os meios? Ou seja, para você conseguir realmente algo que você deseja, não importa os meios? É claro que importa os meios. E muitas vezes
As pessoas sacrificam a verdade para defender o seu ponto de vista. É exatamente isso que ele está falando. Ou seja, ela está mais interessada em mostrar que sabe que o seu ponto de vista está certo e que ela é conhecedora, e aí fica se exibindo, tendo conhecimento e às vezes se pautando naquilo que nem é verdade. Ou seja, não luta pela verdade. Da mesma forma que deixa de persuadir o outro, ajudar o outro a entender, ele deixa de lutar pela verdade. Lembra que a semana passada eu até citei algo que é muito comum, né? Esse termo que se tornou tão popular, fake news. Aí eu fico triste porque muitos cristãos espalham fake news com uma facilidade muito grande. As fake news vêm e a gente olha para aquela fake news. Se ela defende o nosso ponto de vista, a pessoa às vezes simplesmente começa a compartilhar porque defende o ponto de vista que ela pensa. Às vezes um ponto de vista ideológico ou político, aquilo que ela acredita. E ela vai e espalha aquilo lá. Ela não está preocupada se aquilo é verdade ou não, desde que defenda o ponto de vista. Mas mesmo sendo do nosso lado, é muito importante que o cristão procure saber se é verdade. A verdade ela tem que sempre estar em primeiro lugar. E não o nosso ponto de vista, não para que a gente possa, né, acreditar que nós é que somos os melhores ou que a gente vai vencer uma disputa. Né? Não é? Quem tem que vencer não somos nós, mas é a verdade. Principalmente a verdade do Evangelho. Então a gente tem que ter muito cuidado quando, né, espalhamos algumas ideias que muitas vezes elas não estão de acordo com a verdade. Na verdade, estão apenas de acordo com os nossos pontos de vista. E por último, ele diz, o último quarto ponto, é que muitas vezes esse estudo ou essa sabedoria humana é arrogante. Sim, toda a sua atitude é orgulhar-se de seu próprio conhecimento, antes de humilhar-se por sua ignorância. Olha que interessante o que ele está colocando aqui. O que ele está dizendo, né, como ele diz aqui, que o verdadeiro erudito, o verdadeiro sábio, ele está muito mais consciente daquilo que ele não sabe do que daquilo que sabe. É como eu estava falando no início, muitas vezes nós estamos vendo um tempo hoje dos grandes entre aspas, né, os grandes mestres e doutores da internet, que acreditam que sabem tudo, sendo que não sabem de muita coisa. A gente tem que tomar muito cuidado. Olha, presta atenção nessa frase. Quem disse foi nada mais, nada menos que Isaac Newton, um dos grandes cientistas, um dos grandes cientistas da era moderna, um dos homens mais importantes da ciência que já existiu. Ele diz o seguinte, o que sabemos é uma... Está falando isso é Isaac Newton. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Olha a consciência deste homem. Este homem que tinha muito mais conhecimento do que eu e você, de que muito mais gente, né, por aí. Muito mais conhecimento que nós. Ele tinha a humildade de dizer que o conhecimento, ou seja, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Mas muitas vezes nós não levamos isso em consideração. A gente acha que sabe tudo e às vezes é isso que acontece. Nós disputamos, brigamos, acreditamos, sabemos. Tem coisa que a gente não sabe. Por exemplo, tem áreas das discussões que existem por aí, dos debates, que a gente não discute. Eu, por exemplo, não sou besta de ficar discutindo filosofia. Eu não tenho entendimento de filosofia, eu não tenho formação em filosofia. Às vezes as pessoas ficam disputando, guerreando sobre certos medicamentos. Medicamento tal, isso funciona, isso não funciona. E aquela discussão, sendo que nenhum deles é médico, nenhum deles é cientista, nenhum deles estudou. E às vezes nós temos essa besteira de discutir, de falar que isso ou isso não funciona, sendo que a gente não tem conhecimento nenhum na área da ciência. Então veja, a gente precisa aprender mais, vamos dizer, nos humilhar, né, diante do vasto conhecimento do mundo e nos apegar apenas àquele pouco conhecimento que a gente tem. Tomar cuidado para não entrar em áreas que a gente não sabe. Porque veja, homens como Isaac Newton, que tinha todo o conhecimento, ele era capaz de dizer que conhecia muito pouco, que ainda tinha muito que conhecer. Quando a gente realmente tem essa sabedoria de saber que ainda temos muita coisa para conhecer pela frente, a gente age com mais humildade. E como o apóstolo Paulo diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. A gente precisa realmente aprender a lidar com essas coisas. Versículo 15, vamos dar uma caminhada aqui. No versículo 15 e 16, Tiago vai apresentar aqui um tipo de sabedoria. E nos versículos 17 e 18 é que está bem dividido. O outro tipo,
que é de fato aquele que nós almejamos. Mas que é o primeiro tipo? Ele diz, exatamente, essa que nós nos referimos agora. Veja o que ele diz. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Não, de forma alguma. A sabedoria que vem de Deus, né, que é aquela do temor do Senhor, que é de temer a Deus, de temer o seu santo nome, ela não é lá do alto. Não, esse tipo de sabedoria que é cheia de inveja, de amargurada, de sentimento faccioso, né, de glória humana, ela não é lá do alto. Antes, ela é terrena. Ou seja, ela não é lá de cima, ela não vem de Deus, ela é terrena, é algo aqui do homem, do ser humano. Muitas vezes, os seres humanos acreditam que sabem todas as coisas. E o ser humano ele pode chegar a conhecer tudo, muita coisa. Ele pode ter conhecimento na área da filosofia, na área da ciência, na área da matemática, na área da biologia, na área da astronomia e muitas outras coisas. Ele pode chegar a conhecimento, mas ele nunca vai conhecer tudo, nenhum ser humano. Sabe? Mas não vai passar de conhecimento terreno. Existe uma coisa que o homem jamais irá conhecer. E é interessante isso, né? Porque o apóstolo Paulo, e aí nos faz lembrar aquilo que Paulo escreve lá em 1 Coríntios. Ele diz assim, ninguém jamais conheceu a Deus pela própria sabedoria, ou seja, pela sabedoria humana. Lá no capítulo 2 ele vai falar acerca do evangelho, por exemplo. Ninguém conheceu o evangelho por sabedoria humana. Não, de forma alguma. O evangelho, a verdade sobre Deus, ela não se revela ao homem por nenhum conhecimento humano. Ele vai dizer isso aqui. Olha, ele diz assim, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Então quer dizer, o homem, a sabedoria humana, não pôde e nem pode conhecer verdadeiramente a Deus. Por isso que muitos negam a Deus, porque tentam, inclusive, veja, tem pessoas assim, Deus não existe porque não tem como provar pela ciência. Realmente, a ciência nunca irá provar que Deus existe. Nunca. Também nunca irá provar que Deus não existe. Sabe, não é a sabedoria humana que vai revelar Deus. Deus e o Evangelho, ele é sobrenatural. Isso é muito claro. O apóstolo Paulo fala que o homem natural jamais entenderá as coisas do Espírito. Então, veja, essa sabedoria aí, que é a sabedoria cheia, facciosa, mentirosa, ela é terrena. Ela pode ser benéfica em muitas áreas da nossa vida, mas nunca será totalmente benéfica para a vida espiritual, porque ela é terrena. Ela é animal, ou seja, pertence à alma do animal. Ela não o termo lá que ele vai usar é psique. É interessante que geralmente a gente faz, para nós, né, na nossa visão, alma e espírito estão ligadas, é a mesma coisa, mas havia alguns antigos que faziam essa divisão entre alma, espírito e corpo. Então, quando fala que é animal, ou seja, que é apenas da natureza animal, o instinto animal. Como, por exemplo, um leão. Ele tem a sua inteligência, mas a inteligência do leão é apenas para caçar, para sobreviver, a inteligência de qualquer animal é para vencer, mas nenhum animal tem a alma, né, como a do ser humano. Então, o ser humano é completamente diferente. E a sabedoria, quando ela é apenas animal, ou seja, que baseia-se apenas nos instintos, ela não é a sabedoria que vem de Deus. Ela não vem do alto, é apenas baseada em instinto. O instinto não traz a verdadeira sabedoria. E, por último, olha que terrível, ele diz, ela não vem do alto porque ela é terrena, porque ela é animal e porque também, muitas vezes, ela é demoníaca. Muitas vezes, a sabedoria que muitos estão acreditando, né, ser a verdadeira sabedoria, na verdade, é demoníaca. Ela é inspirada pelo próprio diabo. Aqui está muito claro na palavra do Senhor. Muitas vezes o diabo, ele é sagaz, ele é muito esperto. Nós não podemos duvidar que o diabo seja esperto, que ele seja sagaz. Muitas vezes ele vai inspirar as pessoas a agirem de forma maldosa, de forma cruel. E essa sabedoria demoníaca vai
muitas vezes enganar. A gente não pode ser ludibriado e achar assim, não, que é uma tolice, não. Muitas vezes o diabo, ele age de forma maquiavélica, né? Tem até aquela expressão maquiavélica, pessoas que agem com toda astúcia para enganar, e muitas vezes há uma atitude assim tão maquiavélica, tão esperta para enganar o outro, para mentir, para roubar, para destruir alguém, ou seja, que é inspirado pelo próprio diabo. O diabo muitas vezes inspira as pessoas a agir de forma muito astuta para enganar. Essa sabedoria, ela não vem de Deus de forma alguma, é do próprio diabo. Quando ela é destruidora, quando ela machuca, quando ela destrói as pessoas. Quantas pessoas que não destroem o outro? Sabe, você pode destruir uma pessoa, às vezes você não precisa nem usar uma faca, você não precisa usar um revólver. Você pode, muitas vezes, infelizmente, uma pessoa pode destruir o outro com palavras, né? Certo sábio disse que tinha mais medo da pena, né? Que na época se escrevia com pena, né? Que era com espécie de caneta, da pena de certas pessoas do que da espada. Por quê? Porque muitas vezes as palavras que uma pessoa diz, as palavras que uma pessoa fala, elas podem destruir muito mais do que uma bala, do que uma espada, do que qualquer outra arma. Palavras podem realmente deixar uma pessoa, rebaixar alguém, humilhar alguém, colocar alguém no sentimento tão desprezível assim, sentir-se desprezado, e simplesmente tem pessoas que não conseguem se levantar quando eles são atingidos por uma palavra ou talvez por pensamentos, por ideias. Quantas reputações viram? Nós falamos semana passada na questão do poder da língua. Quantas reputações não são destruídas por causa de palavras, né? Hoje muitos jornalistas têm essa capacidade de destruir alguma pessoa por causa das suas palavras. Baseados no quê? Na inveja. E aí muitas vezes agem até de forma demoníaca, inspirado pelo próprio diabo. É a palavra do Senhor que está dizendo. Tiago escreveu isso inspirado por Deus. Veja o que ele diz no 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então não pense, meus irmãos. Por mais que possa ser engenhoso, por mais que seja bem estruturado, por mais que tenha astúcia e capacidade de envolver as pessoas, quando há inveja, quando há esse sentimento faccioso que é de divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Isso aí é do diabo. É isso que Tiago está dizendo. Então nós temos que ser muito cuidadosos em relação a esse tipo de sabedoria que não vem de Deus. Agora, qual que é a verdadeira sabedoria? Aí ele vai nos apresentar aqui, aí que é maravilhoso nós temos que destacar isso. Versículo 17 e 18. A sabedoria, porém, olha o que ele diz, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. O termo ali, hagnos, pura, né? Às vezes no sentido é santa. Essa sabedoria, ela é pura no sentido de que ela tem uma pureza moral. Ela é algo que realmente não tem malignidade, não tem malícia, não tem algo, né, de imoral, mas é uma sabedoria mais pura, santa, é algo que realmente vem para o próprio bem da pessoa, das pessoas que ouvem, daqueles que estão sendo instruídos. Então essa sabedoria, ela não tem maldade, ela é pura. Como o salmista diz, né? Quem entrará ou quem estará no teu santo lugar, lá no Salmo 24? Aquele que é limpo de coração, puro de coração. Limpo de coração e puro de mãos. Tem que ter uma pessoa que é pura, que não tem desejos impuros, maldosos, cheios de más intenções ou segundas intenções. A sabedoria pura é uma sabedoria de Deus, é aquela sabedoria que é santa. Depois ele diz pacífica, o termo interessante que ele vai usar é o termo lá, eirêneke, né? Que vem daí a tradução pacífica, né? Que é eirene, paz no grego, que se refere ao fato de que essa sabedoria, ela não traz guerra. Essa sabedoria ou esse conhecimento,
ele não vai trazer atrito nem entre o homem e Deus e nem entre as pessoas. Ou seja, ele não vai promover atritos, guerras, confusões, facções, como ele falou aqui, invejas. Ao contrário, ele vai ser pacífico. Essa sabedoria, esse conhecimento que é esse ensino, ele vai trazer um bom relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus e entre o homem e o homem. Ou seja, se é a sabedoria que vem de Deus, ela vai ser pura, vai ser, né, santa, mas também ela vai trazer uma pacificação entre as pessoas, entre o homem e Deus. Não vai trazer desavença, ao contrário, vai trazer uma unidade, uma pacificação. Terceiro lugar, ele diz indulgente, é aquele termo epiikeia, né? Epiikes, né? Primeiro é ele, né? Depois epiikes. Epiikeia é aquela qualidade que é um termo muito difícil de ser traduzido, por isso que traz aqui indulgente. É uma misericórdia que é extensa, é como se fosse alguém, como alguém disse, é a justiça melhor do que a justiça. É quando você, na verdade, tem direito, mas abre mão desse direito por misericórdia. Eu sempre penso naquele exemplo de Jesus e da mulher que foi pega em adultério. Ali Jesus foi indulgente, foi completamente misericordioso, ele agiu com epiikeia, ou seja, aquela mulher foi pega em adultério e os homens queriam apedrejá-la e Jesus, sabendo da maldade do coração deles, disse, quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos foram embora e Jesus, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Agora, a pergunta é, quando Jesus disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Será que Jesus poderia tirar a primeira pedra? Obviamente que sim. Ele não tinha pecado. Ele poderia estar executando a lei, mas o que ele fez? Ele agiu com toda a misericórdia. Ele poderia sim, dentro da lei, justamente ele poderia. Ou seja, quando nós estamos mesmo com toda a lei do nosso lado, com os direitos do nosso lado, mas ainda assim a gente abre mão por misericórdia, essa é a atitude de epiikeia, ser indulgente. Foi assim que Jesus agiu para nos dar o exemplo. Ele preferiu ser misericordioso, dizer à mulher, vai em paz e não peques mais, e a transformou e a conquistou com seu amor. De fato, muitas vezes nós temos todo o direito, mas muitas vezes, se nós abrirmos mão para o melhor, isso é exatamente essa ideia aqui. Essa sabedoria, ela nos leva a atitudes assim, a sermos sábios e sermos indulgentes com as pessoas. Agimos com a misericórdia, além da misericórdia. Sabe aquela coisa que você fala assim, não, fulano de tal está nessa situação porque ele produziu a situação, foi ele está colhendo o que ele plantou. Mas mesmo sabendo que aquela pessoa ela não trabalhou, ela agiu mal, ela escolheu um caminho errado, mas mesmo assim a gente usa de misericórdia para com aquela pessoa, sabendo dessas coisas. Isso é ser indulgente. Tratável. Essa palavra é muito interessante. A ideia aqui de tratável é que aquela pessoa não é aquela pessoa dura, inflexível. É uma pessoa que pode mudar de opinião. E aí o que diz? É uma pessoa que ela é volúvel? Não, não é nesse sentido. É aquela pessoa que ela tem as suas próprias convicções, mas ela não é teimosa. Ela não é aquela pessoa obstinada que tem as suas opiniões os seus dogmas tão fechados, que mesmo você apresentando fatos, argumentos concretos para ela, não abro mão porque eu penso assim, eu nasci assim e você sempre assim. Isso não é ser tratável. Quando ele disse que é tratável, dizendo que a verdadeira sabedoria, ela está disposta, inclusive, a ser flexível, a ouvir o outro, a ouvir outra opinião. Quem sabe a gente mesmo com convicções fortes, mas a gente, de repente, está olhando por um ponto de vista errado. Então é tratar porque a gente pode ouvir o outro, reconhecer os nossos erros e mudar. Então, quer dizer, a pessoa que ela não é tratável, que ela não renuncia de forma alguma, é dura, é obstinada, às vezes ela está sendo não perseverante, mas está sendo teimosa. E qual é a diferença entre teimosia e perseverança? Você já parou para pensar? Teimosia e perseverança é muito parecido, né? Perseverança é quando a pessoa não desiste. Teimosia também é quando a pessoa não desiste. Só que perseverança é quando você tem convicções fortes, você está correto, tem uma opinião que é bem pautada, bem defendida, e você persevera e não desiste. Agora, teimosia é quando você está errado, está no caminho errado, as pessoas estão te mostrando que você está errado, mas mesmo assim você teima e continua. Exatamente, é o contrário de ser tratável. Então não a verdadeira sabedoria, ele também se mostra como alguém tratável, alguém que pode abrir mão muitas vezes de suas opiniões
para ouvir o outro e, né, ser entendido. É plena de misericórdia. Isso aqui não precisa nem explicar, né? O verdadeiro sábio, a verdadeira sabedoria é plena de misericórdia, ou seja, ela age de forma misericordiosa com o outro. Ela ajuda o outro, ela socorre o outro, ela não pensa em si mesma, ou seja, totalmente o contrário daquilo que nós falamos anteriormente, né? A pessoa que, como apresentou William Barclay, né, sobre a falsa sabedoria, ou a sabedoria demoníaca, terrena, animal, ela é ressentida, ela não considera os seus oponentes não como adversários a serem respeitados, mas como inimigos, são duros, não estão dispostos nem a perdoar. A verdadeira sabedoria é o contrário, ela é plena de misericórdia. Ela não quer derrotar o outro, né, e tornar o outro seu inimigo, não, ao contrário, quer persuadir que ele possa realmente andar no caminho certo. E de bons frutos, ou seja, coisas boas. Tem o interesse de ajudar e não de impor a verdade, não de querer que o outro ouça e siga o nosso caminho, porque nós queremos assim, não, mas para o bem dela. Então, bons frutos. A gente sempre lembra daquilo que Paulo fala sobre fruto, né? Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, fidelidade, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. São frutos realmente da verdadeira sabedoria também, porque são frutos do Espírito Santo. Imparcial, isso é importante. Lembra que nós falamos de tratável, ou seja, uma pessoa que pode mudar de opinião quando ela percebe que está errado e ela, se ela for persuadida pelo bem, ela muda de opinião, ela não é obsessiva, ela não é obstinada, ela não é teimosa, ela está disposta, então ela é tratável. Mas, por outro lado, é imparcial, ou seja, ela tem que ter convicção. Convicção, sim, dos seus pontos de vista, tem que ter convicção dos seus valores, e ela não muda, não é uma pessoa volúvel, ao contrário, ela é imparcial, ela não usa dois pesos, duas medidas, ela é imparcial, ela não pende para um lado também, porque é aquele lado que é favorável. Ela é imparcial, ela vai para o lado da verdade. Seja dolorido para ela, mesmo que muitas vezes é contra, às vezes, o seu pensamento, ou o pensamento de algum amigo, de um parente, ou de alguém próximo. Não, é imparcial. Não importa quem, não importa é a verdade, né, nesse sentido. Sem fingimento. Bom, isso aqui é muito simples, né? Ou seja, sem hipocrisia, ou sincera, sem cera, sem maquiar. Não é aquela sabedoria fingida, só de palavras. E a gente tem falado muito sobre isso, né? No seu crente é aquele que é verdadeiro mesmo, é aquele que é perto de todo mundo, na igreja e fora da igreja, lá no trabalho, em qualquer lugar, ele é a mesma pessoa, sem fingimento. Não é a sabedoria só para apresentar, para aparecer para o outro, não. A verdadeira sabedoria é de quem realmente é verdadeiro, sem fingimento, sem hipocrisia. E ele conclui assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Percebe? A paz, ela semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, quer dizer, quem vive a paz, quem está ligado à paz, quem realmente recebe, distribui o fruto da justiça, ou seja, a verdadeira sabedoria vai levar à pacificação e nunca à guerra, nunca à destruição do outro, nunca às inimizades. Então veja, nós temos que agir dessa forma. Essa é a verdadeira sabedoria que nós precisamos aprender e ensinar e viver. É isso que o Tiago está nos ensinando. Então lembra que eu falei que o Tiago é muito prático. Lá no início do capítulo ele fala: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus para que ele dê esse tipo de sabedoria. Essa sabedoria que vem de Deus é essa: pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa sabedoria que nós precisamos para que a gente realmente promova a paz. Não para... Nós estamos vivendo tempos muito, muito difíceis hoje. As pessoas estão discutindo, tratando mal umas aos outros e às vezes agredindo-se umas aos outros. E as pessoas estão agredindo porque por falta da verdadeira sabedoria,
do verdadeiro temor de Deus. Nós precisamos ter a sabedoria que vem de Deus e não sermos arrogantes, não acharmos que o nosso ponto de vista é que deve prevalecer. Nós temos que ter argumentos da palavra de Deus. E sempre a nossa palavra tem que ser temperada, né? Lembra que o apóstolo Paulo, e aqui eu vou citar a última citação de Paulo, ainda em 1 Coríntios, essa verdadeira sabedoria, ela não é uma sabedoria humana. Muitas vezes a gente acha que a sabedoria humana é que realmente ela é a sabedoria de Deus. Olha o que ele diz aqui. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Paulo está falando o quê? Da sabedoria humana. Não de linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ou seja, o Evangelho que nós temos que ver, o Evangelho que nós temos que pregar é baseado na sabedoria que vem de Deus, da palavra de Deus, não na sabedoria do homem. Os conhecimentos humanos, isso não quer dizer que nós vamos desprezar a ciência humana, não, de forma alguma, mas ela não deve ser de fato o nosso principal, ponto. Não é por meio do, sabe, às vezes a gente quer tanto usar as estratégias humanas, os conhecimentos humanos para poder ensinar, não. Primeiro é a sabedoria de Deus, é a palavra de Deus, porque exatamente essa sabedoria que vem do alto, ela é muito mais pacífica, indulgente, né, cheia de misericórdia. É essa sabedoria que nós precisamos ter, e por isso nós precisamos confiar na palavra de Deus, não permitir que realmente os nossos próprios argumentos, nossos pensamentos venham suplantar, né, a sabedoria que vem de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai santo, quero te agradecer mais uma vez, pedir ao Senhor que nos dê a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que vem por meio da Tua palavra, que o Teu servo aqui, Tiago, nos falou, que nós possamos, ó Deus, adquirir a cada dia a sabedoria que vem do Senhor, na palavra do Senhor, na comunhão com o Senhor, na oração e no poder do Teu Espírito Santo, que nós possamos entender e compreender a Tua verdade. Possamos amar o próximo, ser misericordiosos, né? Sermos misericordiosos com aqueles que realmente ainda não conhecem a Tua verdade e sabemos realmente ensinar a Tua palavra dentro da sabedoria que vem do Senhor e não na sabedoria humana, nem na sabedoria terrena, mas para que o Teu nome seja glorificado sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e tenha uma ótima noite. E eu aproveito para avisar os irmãos que estão ouvindo que agora nós vamos colocar no grupo da igreja as listas para que a gente possa organizar os cultos de domingo. Que Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada, um fim de semana abençoado.